Olá pessoal, eu sou Angelino Caputo, presidente executivo da Arbitrar, e tenho um convite muito especial para você. Acompanhe aqui nas nossas redes sociais a nossa nova minissérie Pílulas de Tecnologia. A gente chama de pílulas porque já usamos esse formato lá atrás, no passado, 2019, para internalizar no setor portuário todos os conhecimentos do acordo de base, do acordo de facilitação do comércio, e funcionou muito bem. Então por isso que a gente vai repetir este formato agora, para explicar para você, com bastante calma, com bastante leveza, quais são os 11 sistemas tecnológicos que a Arbitrar opera no Porto de Santos, mas também já estamos crescendo isso para uma atuação nacional, como esses sistemas funcionam, que problemas que resolvem, como é que é a parceria com os órgãos públicos. Olha, mas a Arbitrar tem sistemas tecnológicos? Tem. Você sabia que as grandes associações normalmente fazem a parte institucional, ou seja, defender os interesses dos associados nas conversas com o Ministério, agência reguladora, com o próprio Congresso Nacional. A Arbitrar também, faz isso muito bem. Mas a Arbitrar tem uma segunda parte. Ela está diretamente envolvida com o processo produtivo da importação brasileira, operando sistemas que garantem a segurança aduaneira na movimentação e armazenagem das cargas nos portos e nos retroportos. Os nossos sistemas são rateados a preço de custo apenas entre os associados e a gente não pode vender eles, só os associados é que usam, e os órgãos públicos não pagam nada. Isso dá um diferencial competitivo assim, estupendo. Vai ser bem legal, eu garanto. Segue a gente, você vai gostar. E quem sabe você vai trazer a sua empresa aqui também para o ecossistema da Arbitrar e usufruir esses sistemas, hein? Nesse episódio da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, eu vou falar com vocês sobre o sistema DTE. Esse é o nosso sistema pioneiro, o primeiro que a Arbitrar fez lá em 1989. O DTE deu origem à área tecnológica da Arbitrar. Depois vieram os outros sistemas na sua esteira. Qual é a função dele? Permitir que o porto receba cargas na área de descarga, mas que a carga seja transferida para um outro recinto alfandegado, aliviando o cais para receber o próprio navio. Então ele é um sistema de registro de posicionamento. Registra a previsão de chegada da carga, o momento em que ela foi descarregada no porto, a movimentação, o trânsito aduaneiro simplificado, que é tirar ela da área do cais e levar para o recinto alfandegado, toda a parte onde ela sofre fiscalização, controle de estoque, liberação, entrega para o importador. Todas essas etapas vão sendo registradas no sistema DTE e isso é acompanhado pela Receita Federal até que a carga seja liberada e entregue para o importador. A DTE também controla o Transit Time, que é o tempo da viagem desde a descarga até a chegada do recinto. A DTE cria um verdadeiro ecossistema colaborativo entre o operador portuário, os terminais retroportuários alfandegados, os recintos alfandegados do próprio terminal, a Receita Federal. Isso tudo de uma forma orquestrada garante a segurança aduaneira das cargas no Porto de Santos. E tem mais. Os dados vão sendo acumulados e depois geram relatórios estatísticos, BI, onde os associados podem acompanhar as estatísticas que mostram a movimentação, o volume descarregado. Claro, depois que a Arbitrar criou esse sistema no Porto de Santos, a própria Receita Federal criou um sistema alternativo, mais simples, é claro, chamado DTC. Os dois operam até hoje. Claro que o sistema da Arbitrar ele tem muito mais funcionalidades, muito mais controles no Porto de Santos. O DTE continua sendo usado em Santos e o DTC nos demais portos. E ele evoluiu. Hoje ele não é um sistema só de trânsito aduaneiro. A nossa DTE hoje é um verdadeiro cockpit de gestão da Alfândega de Santos. Isso torna esse porto bem mais avançado na parte do controle aduaneiro e garante a segurança das operações das associadas da Arbitrar. Seja você também um associado e use o DTE. Acompanhe os próximos sistemas
nos próximos capítulos aqui da nossa minissérie. Até lá! Nesse episódio da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, eu vou falar para vocês de um sistema chamado BDCC, Banco de Dados Comum de Credenciamento. O que é isso? Isso é uma base de dados unificada que existe no Porto de Santos, onde são registradas as informações das empresas, das pessoas e dos veículos que estão autorizados a entrar nas áreas alfandegadas. É uma base centralizada que é armazenada na Arbitrar e que é gerida pela Alfândega de Santos. Só entram nas áreas alfandegadas quem tiver o ok da Receita aí. Cada recinto alfandegado, cada terminal portuário tem lá um sistema de acesso, uma catraca eletrônica, um gate. Mas esses sistemas são integrados ao BDCC. Qualquer restrição imediatamente barra a entrada, garantindo a segurança aduaneira, quer dizer, garantindo o processo de importação. É mais uma mitigação de risco, porque qualquer empresa, pessoa ou veículo que tiver qualquer restrição de acesso não vai conseguir acessar. Isso é alimentado quase que em tempo real, de tal forma que se tiver qualquer ocorrência num terminal, minutos depois aquele acesso já não é permitido em outro sistema de outro recinto. Então, o sistema garante que as empresas associadas e também a Alfândega de Santos mantenha o maior porto da América Latina com eficiência e com controle de segurança. Base centralizada na Arbitrar, gestão da Receita e colaboração da comunidade formada pelos associados da Arbitrar. Legal, né? Quer participar do BDCC? Associe-se à Arbitrar. Nesse episódio da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, eu vou falar para você de um dos sistemas mais importantes para a segurança aduaneira no Porto de Santos. É a COV, Central de Operação e Vigilância. Todos os terminais e recintos alfandegados possuem câmeras de segurança. Isso é obrigatório lá pela própria questão do alfandegamento. Essas imagens são concentradas e direcionadas todas para uma sala de segurança na alfândega. Como é que funciona isso? Atualmente no Porto de Santos, grande maioria das câmeras que já são das nossas próprias associadas são interligadas à Receita Federal, ou seja, à sala da COV na Alfândega de Santos, por meio de uma grande rede de fibras óticas. São mais de 2.300 câmeras integradas e com isso a alfândega pode usar essas imagens tanto para monitorar em tempo real, como também para selecionar nos algoritmos que são próprios da Receita, gerenciamento de risco, né? Quais contêineres serão inspecionados. A COV está passando por um processo de evolução. Nós estamos desenvolvendo uma solução web, ou seja, as imagens não precisam mais transitar pela rede física de fibras óticas, pode ser pela internet. Isso também vai permitir a utilização da COV web em todo o território nacional. É mais uma parceria dos associados da Arbitrar com os órgãos anuentes, garantindo a segurança aduaneira nas operações portuárias. E algumas dessas imagens também são compartilhadas com a própria autoridade portuária para a questão de controle do ISPS Code. É muito legal, se você for visitar a alfândega, pede para dar uma chegadinha lá para ver o grande video wall com vários monitores. Ali também chegam as imagens dos scanners. Muito interessante para o controle aduaneiro e para a segurança, principalmente das empresas associadas. Quer usar a COV da Arbitrar? Associe-se aqui que você vai usufruir tão bem quanto os nossos atuais associados.
Nesse episódio da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, vou falar com vocês sobre a nossa solução Confere Web. A gente chama de Confere Web porque teve uma versão anterior que era só o Confere, que usava a rede de fibras óticas do Porto de Santos para fazer chegar as imagens. Mas hoje essas imagens seguem pela internet. Essa solução foi desenvolvida pela Arbitrar mais ou menos ali em 2018, 2019, com a dificuldade que nós tínhamos da movimentação dos fiscais para atravessar o canal do Porto de Santos, para fiscalizar cargas em duas margens. Qual que é a ideia? Os fiscais precisam olhar algumas cargas que caem no canal vermelho de fiscalização. Para isso eles tinham que anteriormente se deslocar fisicamente para os recintos alfandegados. Então, aproveitando a infraestrutura que nós já tínhamos na COV, sugerimos por que não especializar um local em cada recinto e uma câmera de melhor resolução, de tal forma que o fiscal pudesse olhar essas cargas do seu próprio gabinete. Hoje ele faz até da própria casa. Com o joystick ele pode até manobrar as cargas, com integração com o celular, uma pessoa pode entrar e dar um zoom no rótulo. Então a ideia é que a conferência seja feita de uma forma mais rápida. Dessa forma, um fiscal pode fiscalizar uma carga no recinto e em segundos ele vira o canal lá e já está vendo. Imagina até de outro lado do canal do Porto de Santos, que fisicamente é bem grande. Então isso garantiu uma agilidade muito maior para a fiscalização das cargas em Santos. A Receita Federal do Brasil adorou esta solução e transformou isso num requisito obrigatório para os recintos alfandegados depois da pandemia. Agora é obrigatória em todos os recintos alfandegados do Brasil. Os associados da Arbitrar já estão resolvidos, porque tem o nosso Confere. Os demais estão procurando soluções de mercado ou, se quiserem usar a nossa, são bem-vindos. De novo, é aquele ecossistema colaborativo entre os recintos alfandegados e a Receita, de tal forma que a gente garanta a segurança aduaneira na fiscalização. Gostou? Quer usar da Arbitrar? Associe-se aqui na Arbitrar que você vai poder usar o nosso Confere Web. Vem para cá! Neste episódio da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, vou explicar para vocês como é que funciona o sistema Confere Agro. O que é o Confere Agro? É uma variação daquela solução de conferência remota que inicialmente servia à Receita Federal, que é o Confere Web, já falei em outro episódio, mas aqui agora com características específicas. O Ministério da Agricultura, por meio do Vigiagro, que é o órgão que fiscaliza as cargas de comércio exterior nos portos, tem necessidades específicas, como o monitoramento das embalagens e pallets de madeira, rotulagem de azeite, por exemplo, e outras características do agronegócio, que precisou de uma solução mais especializada. Então, o que a Arbitrar fez? A gente customizou a solução do Confere e disponibilizou no gabinete, no escritório onde ficam os fiscais do Vigiagro, de tal forma que fecha essa comunidade colaborativa. Os terminais e recintos alfandegados, o Vigiagro e a Arbitrar como meio de campo ali facilitando essa integração. Da mesma forma que a gente expandiu o Confere da Receita para âmbito nacional, o Confere Agro também se torna web e quem sabe pode ser usado em todo o território nacional. Isso garante o quê? Mais agilidade na liberação das cargas e maior segurança aduaneira na nossa barreira fitossanitária. No Porto de Santos, as nossas associadas já estão usando a solução Confere Agro da Arbitrar. E você, tem problema de inspeção, burocracia, lentidão com a fiscalização da agricultura? Venha usar o sistema da Arbitrar. Isso vai te ajudar bastante e vai aumentar ainda mais a nossa comunidade. Associe-se à Arbitrar.
nesse episódio de hoje vou falar sobre uma solução muito importante, uma solução tecnológica chamada integração SIG-VIG. O que é isso? Imaginem vocês que uma das principais funções do nosso controle agropecuário nos portos, feito pela Vigiagro, é barrar a entrada de pragas. E uma das mais comuns que acontece vem nas embalagens e pallets de madeira. É um besorrinho que vem e pode acabar com o nosso agronegócio. Então a Vigiagro tem um controle rigoroso disso. Normalmente os recintos do Brasil informam isso para um sistema em Brasília e aguardam a resposta. Isso pode levar, às vezes, mais de um dia. Como é que normalmente é feito? Os recintos alfandegados informam para o sistema SIG-VIG em Brasília e ficam aguardando a resposta, se aquela carga está liberada ou se precisa fazer algum tratamento naquela embalagem de madeira. Em Santos é diferente. Nós temos uma integração promovida pela Arbitrar, onde, pelos próprios sistemas integrados da Arbitrar, a Arbitrar comunica essa questão da embalagem de madeira diretamente com o sistema SIG-VIG em Brasília e a resposta volta, às vezes, em minutos, de tal forma que a liberação das cargas é muito mais ágil. É uma funcionalidade exclusiva do Porto de Santos e exclusiva para os associados da arbitragem. Isso faz ganhar minutos, horas, às vezes até dias na liberação das cargas no Porto de Santos. A gente sabe que na área portuária, qualquer minuto, qualquer hora de atraso vale muito dinheiro. Então a Arbitrar colabora também com os seus associados, dando essa agilidade na liberação das cargas. Quer usar a integração SIG-VIG da Arbitrar? Vem para cá, associe-se à Arbitrar. Hoje eu vou falar aqui na nossa minissérie Pílulas de Tecnologia de um sistema muito importante para a segurança nos nossos portos, principalmente no Porto de Santos. Estou falando do BDCP, Banco de Dados de Cargas Perigosas. O que é isso? Nós já tivemos alguns episódios de incêndio no Porto de Santos, onde o bombeiro, sem saber o que fazer, joga água, né? E às vezes é um produto químico e isso pode dar uma reação que pode ser pior do que o próprio incêndio. Então, o que nós fizemos em parceria com os nossos associados? Criamos uma cópia do pátio, um mapa digital, com a posição de todos os contêineres que têm essas cargas classificadas como perigosas pela IMO, a entidade marítima internacional que regulamenta essa questão das cargas. É como se fosse um gêmeo digital ali, um mapa com aquelas cargas. Além disso, nós temos as informações sobre o antídoto a ser jogado naquela carga caso pegue fogo. Então, se tiver um incêndio acontecendo ou na própria carga ou perto daquelas cargas, nós temos em tempo real o que tem dentro e também temos a informação do antídoto a ser jogado. Com uma integração que nós temos com a autoridade portuária, com a guarda portuária, se eventualmente tivermos um incêndio, em menos de 2, 3 minutos a gente consegue imprimir, isso vai para a mão do bombeiro, em parceria também com a autoridade portuária, com a guarda portuária, agiliza muito o combate desse tipo de sinistro, numa colaboração da comunidade Arbitrar com a relação porto-cidade. É bem legal, é bem útil e protege tanto a instalação portuária, mas principalmente as pessoas. Não é bacana? Quer usar o BDCP? Vem para Arbitrar você também, traz a sua empresa. Hoje vou falar para vocês aqui na nossa minissérie Pílulas de Tecnologia sobre um sistema bastante curioso. Grande parte das pessoas nem imagina que esse sistema existe. Estou falando do CSI, Container Security Initiative. Esse sistema ele é gerenciado pela alfândega dos Estados Unidos. Ele é decorrente de tudo que aconteceu em 11 de setembro de 2001.
Desde os episódios, a alfândega distribuiu fiscais da receita dele para vários portos ao redor do mundo, inclusive o Porto de Santos. As cargas de exportação que têm destino os portos nos Estados Unidos, hoje, são inspecionadas, na grande maioria, no porto de origem, talvez para prevenir algum tipo de ataque ou explosão lá. Ou seja, se tiver alguma coisa para explodir, que exploda lá na origem e não aqui no porto americano. Brincadeiras à parte, tem 2 fiscais da alfândega americana atuando em Santos, dentro da alfândega. E eles precisam selecionar alguns contêineres para fazer alguma inspeção. Esse sistema é fornecido em Santos pela Arbitrar. O critério ele tem lá, do gerenciamento de risco dele, não interessa. Mas a comunicação desses fiscais com as áreas alfandegadas, os terminais do recinto, para agendar, para avisar, é feito por esse sistema da Arbitrar. Então, é uma colaboração da Arbitrar com as suas associadas, com a Alfândega de Santos, que é parceira da Receita da Alfândega Americana, e com os próprios fiscais americanos. Quer que sua empresa também possa ser demandada pelos fiscais americanos? Associa na Arbitrar para usar o CSI. Nesse episódio de hoje, da nossa minissérie Pílulas de Tecnologia, vou falar sobre uma solução chamada boletim de carga. Para que ela serve? Você sabe que uma das obrigações dos arrendatários dos portos, as empresas que exploram os terminais e os recintos dentro dos portos, tem que informar para a autoridade portuária o volume movimentado, as descargas, se teve alguma perda, os terços. Tem várias informações sobre a movimentação de cargas, presta contas para a autoridade portuária. Isso antigamente era feito de forma bastante dispersa. Como todos os associados do Arbitrar já estão interligados aos órgãos por várias redes, a Arbitrar ofereceu isso no passado como sendo uma integradora. Então essas informações conseguem chegar na autoridade portuária de uma forma muito mais padronizada e muito mais barata do que se comprar uma solução avulsa de mercado. Lembro de casos no passado aí onde conseguimos operacionalizar a entrega dessas informações por 1/10 do valor que a empresa antigamente operava. Por quê? Porque a Arbitrar opera os seus sistemas a preço de custo para seus associados. Legal, né? Quer usar a solução da Arbitrar para informar a sua movimentação para a autoridade portuária? Boletim de carga. Vem para a Arbitrar. Hoje eu vou falar para vocês aqui na nossa minissérie Pílulas de Tecnologia sobre uma solução bastante útil para o trânsito das cargas, principalmente na cidade de Santos. Estou falando do EGMCI, Guia de Movimentação de Cargas de Importação Eletrônica. Essa solução é bastante interessante porque ela nasceu em associados da Arbitrar e depois foi internalizada para ser usado por toda a comunidade. Como é que funciona isso? Pensa o seguinte, a carga de importação, quando ela está sendo movimentada de um terminal portuário para uma retroárea, ou seja, a carga foi num caminhão e está andando pelo centro da cidade, não tem um documento fiscal. Se a autoridade de trânsito parar aquela carga, pedir cadê o documento fiscal? Não tem, porque a carga não está nacionalizada. Então tem essa guia, que antigamente era um papel, era muito burocrático. O documento que substitui isso é a GMCI, é a Guia de Movimentação de Cargas de Importação. Isso foi automatizado e hoje é um sistema operado pela Arbitrar que gera um QR Code no celular do caminhoneiro e também a autoridade de trânsito tem acesso a esse mesmo sistema. Então ele consegue conferir se aquilo que está sendo movimentado está com um trânsito legalizado. É um documento fiscal eletrônico para a movimentação das cargas. Parece simples, mas
resolve um problemão. Então isso garante a segurança aduaneira desse trânsito e agiliza, desburocratiza demais essa movimentação de cargas. Sem contar também que controla avarias em contêineres e outras funcionalidades. Mais um sistema que é operado pela Arbitrar para a sua comunidade e que no final do dia garante eficiência aduaneira, redução de custos, desburocratização e vantagem competitiva para os nossos associados. Quer usar o EGNCI da Arbitrar? Associe-se!